Evangelho de Lucas, capítulo 15, e versículo de número 11, amém? Vamos ler o texto da palavra de Deus. E disse um certo homem que tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai: Pai, me dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda. Vivendo dissolutamente e havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou apacentar os seus campos, apacentar porcos, e desejava-se encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Glória a Deus. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Dar-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Traz depressa o melhor vestido e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na sua mão e alpacas, sandálias em seus pés. Traz o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a se alegrar. Amém? Levanta a palavra aos céus, diga assim comigo nessa noite: Senhor Jesus, nesta noite, vem falar ao meu coração, porque eu preciso ouvir a tua palavra. Senta, irmãos. Os alcools estão com as mãos, não fecha a Bíblia, amém? E bate a salva de palmas para aquele que reina, para aquele que está presente, para aquele que é dono do universo, do nosso Deus. Eu quero deixar aqui um tema para essa mensagem, um título. E o tema desta pregação é: o amor de Deus está sobre as nossas vidas. Eu, meditando nesse texto, eu começo a entender que Jesus, ele falando nessa parábola, o Senhor nos ensina que uma vida de pecado e de egoísmo, no sentido cabal, é a separação do amor e da comunhão e da autoridade de Deus. O pecador que se desvia ou desviado é como o filho mais jovem da parábola, que em busca de prazeres do pecado desperdiça os dotes físicos e espirituais que Deus lhe deu, e o resultado é dissolução
tristeza e às vezes as condições pessoais desagradantes. Então vemos que a parábola de Deus, ela fala, louvado seja o nome do Senhor, acerca de um jovem, de um filho. Também fala de seu pai. A parábola também ela vai falar, no final da parábola, de um seu irmão. A Bíblia nos mostra 3 personagens. Se nós formos analisar bem, nós vamos começar a entender que o filho pródigo simboliza até mesmo aqueles, louvado seja Deus, que muitas vezes estão na presença de Deus, estão na presença do Pai, mas não tendo um firmamento, louvado seja Deus, eles são atraídos pelo mundo, pelo pecado e pelas coisas que esta vida lhe oferece. Jesus ele fala, louvado seja Deus, ali acerca de 2 alicerces, um que está firmado na rocha e outro que está firmado na areia. Então vimos, louvado seja Deus, que nesta parábola, no versículo 11 do capítulo 15 de Lucas, a Bíblia vai nos dizer: e disse um certo homem que tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Então veja, meus irmãos, amada igreja do Senhor, que o pai nesta parábola simboliza Deus. Veja só, louvado seja Deus, aqui que o pai ele não questiona por que o filho queria, louvado seja Deus, a parte da sua herança. O pai não questionou, apenas o pai, louvado seja Deus, acatou ao pedido a qual o filho ele queria. Então o pai ele pega, louvado seja Deus, a parte da herança, e o que é que ele faz? Ele faz como o filho quis. Ele divide aquela herança, pega uma parte e dá para o seu filho. O filho pródigo, a qual pegou todo aquilo que o pai lhe deu e saiu para uma terra distante, uma terra longínqua. Então nós podemos entender, louvado seja Deus, que Deus, meus irmãos, Ele olha para mim e olha para você, e Ele vê, louvado seja o nome do Senhor, que muitas das vezes, louvado seja Deus, nós queremos fazer coisas, louvado seja o nome do Senhor, e Deus ele não impede, irmão, de nós fazer, porque Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele permite, louvado seja o nome do Senhor, você praticar aquilo que você quer. Você sabe por quê? Por causa que todo pecado, toda atrocidade, toda iniquidade, ela traz consequência para a vida do ser humano. Então é bom que antes de nós queremos fazer algo contra a vontade do Pai, contra a vontade de Deus, é bom nós pensarmos 2 vezes, irmão, para que nós não venhamos trazer consequências graves para a nossa vida. Então preste bem atenção, louvado seja Deus, o que foi que esse filho lhe fez. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no versículo de número 13, que em poucos instantes, aquele filho, pouco tempo depois, ele junta tudo aquilo que o pai tinha lhe dado, a parte da fazenda, ele pega tudo, louvado seja Deus, e vai para uma terra distante, uma terra que ninguém conhecia ele, uma terra muito longínqua. Então a Bíblia diz, louvado seja Deus, que ele começa a gastar tudo naquela terra, ele começa, louvado seja Deus, ter uma vida dissoluta de pecado, uma vida dissoluta sem freio. A Bíblia chega a relatar, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ele começa a gastar tudo, louvado seja Deus, naquela terra. Então vemos, louvado seja o nome do Senhor, que ali, louvado seja Deus, ele começa a gastar todo o seu dinheiro com aquilo verdadeiramente que não agradava a presença de Deus. Então eu vejo, louvado seja o nome do Senhor, que aquele filho novo, filho pródigo, ele foi atraído, louvado seja Deus, pelas coisas
coisas do mundo, pelas coisas passageiras desta terra. A Bíblia vai nos dizer que no livro de Provérbios, louvado seja Deus, que o mundo nos oferece caminhos perfeitos diante dos olhos do homem, mas no final é caminho de morte e caminho de perdição. Se nós analisarmos bem, louvado seja Deus, aleluia, aí vamos começar, meus irmãos, a entender e compreender, louvado seja Deus, que aquele filho ele foi atraído, aleluia, pelas coisas do mundo, pelas coisas dessa vida, pelas coisas dessa terra. Então eu começo, meus irmãos, a entender e compreender que tudo aquilo não era, louvado seja Deus, a vontade de Deus para a sua vida, mas sim, aleluia, era a sua própria vontade que ele fazia prevalecer. Então a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que depois ele ter gastado tudo com aquilo que desagradava a Deus, levou parte daquela fazenda, foi para uma terra muito distante, começou a gastar tudo com aquilo que não era a vontade do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que Deus ele manda uma grande fome sobre aquela terra, então ele começa a padecer necessidade, ele começa a passar fome, ele começa, louvado seja Deus, sentir verdadeiramente o peso da sua consciência, porque assim, meu irmão, nós só vamos cair na realidade quando Deus ele começa a colocar eu e você em situação difícil, quando nós começamos, louvado seja Deus, a não ter nada no nosso bolso, quando nós começamos a entender, meus irmãos, que começa a pesar no seu bolso, quando nós começamos, louvado seja Deus, a entender e compreender que Deus coloca nós, irmãos, numa situação difícil, não é verdadeiramente para que nós venhamos se distanciar, não é verdadeiramente para que nós venhamos se apartar da presença de Deus, é para que nós venhamos reconhecer os nossos pecados, as nossas maldades, as nossas iniquidades e voltar o nosso coração para a presença dEle. Louvado seja Deus. Veja só, enquanto ele tinha dinheiro no bolso, ele não queria se arrepender das suas maldades, ele não queria se arrepender dos seus maus caminhos, nem dos seus maus pecados, e aquilo, louvado seja Deus, ia levando para um caminho de condenação. Porque é assim, irmãos, muitas vezes, louvado seja Deus, nós pensamos que o desejo do nosso coração é a vontade de Deus, e não é. Muitas das vezes, louvado seja Deus, é necessário Deus apertar para que nós venhamos sentir na pele, para nós não se afastar, para nós não esfriar e abandonar a presença de Deus. Então veja só, louvado seja Deus, que quando ele começa, louvado seja o nome do Senhor, versículo 14, ele começa a padecer necessidade, ele começa a sentir fome. Por quê? Porque ele já tinha gastado tudo que ele tinha, e agora ele se encontra em uma situação, como ninguém conhecia ele naquela terra, não tinha ninguém da sua família, não tinha nenhum parente dele, e agora ele vai atrás de emprego, ele vai atrás de trabalhar para poder arranjar sustento para a sua vida. Eu começo a entender e compreender que quando ele estava na casa do seu pai, e quando ele estava na presença do seu pai, não faltava nada, tinha abundância, era fartura. Mas a partir do momento que ele saiu da presença do seu pai e foi gastar tudo, louvado seja Deus, lá no mundo lá fora, ele verdadeiramente viu, louvado seja Deus, que a vontade do seu coração não era a vontade do seu pai e nem a vontade de Deus. Ele sentiu na pele e começou a entender e compreender que ele tinha errado e era necessário agora ele consertar o seu erro, reconhecendo os seus pecados, as suas maldades, e voltar para a presença do seu pai.
vemos que a partir do momento que ele começa a passar necessidade, ele se lembra da casa do pai. Preste atenção. Muitas vezes nós se lembramos de vir para a casa de Deus quando o negócio aperta. É assim não, irmão? Quando está perto de chegar a prestação, né, pagar a prestação, quando está perto de pagar o aluguel, quando está desempregado, quando a fome bate na porta, o recurso é a casa de Deus. Então foi assim que o filho pródigo começou a entender que ele tinha tomado decisões precipitadas. E é assim na vida de muitas pessoas, irmão. Muitas das vezes priorizam mais as suas coisas físicas e materiais do que as coisas espirituais. No final da parábola, louvado seja Deus, quando o pai recebe o filho, ele fala que ele estava morto, mas reviveu. Aqui nessa parábola ele está falando não da morte física, mas ele está falando e declarando a morte espiritual. Porque a partir do momento que o filho pródigo pegou a parte da fazenda e foi gastar lá fora, se desviando da presença do Pai, da presença de Deus, louvado seja o nome do Senhor, ele teve uma morte espiritual. Então a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, no versículo de número 14, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Eu quero deixar aqui uma palavra de advertência para mim e para você, pela direção do Espírito Santo, que não deixe, louvado seja Deus, de querer se arrepender no momento ruim da sua vida, mas que você venha se arrepender, louvado seja Deus, na hora oportuna que Deus ele te der. Vemos, louvado seja Deus, que no versículo 15, que no momento que ele começa a padecer necessidade, ele chega ali, louvado seja Deus, naquela terra, o qual ele começou ali a conversar com cidadãos ali, daquela província, daquela terra, a qual arranjou um emprego para ele. E qual era o tipo de emprego? Mandou ele para o campo para apacentar porcos. Vemos, louvado seja Deus, se nós formos analisar bem, isso é um emprego muito humilhante, não é assim? Que quem é que quer apacentar porcos? Quem é que quer ali, louvado seja Deus, de cuidar de porcos? Quem é que quer? Então ali, louvado seja Deus, a Bíblia nos diz que ele começa a apacentar aqueles porcos. Só que no capítulo, versículo 16, a Bíblia vai nos dizer que quando ele começa a alimentar aqueles porcos ali, com as lavagens, com as bolotas, que ele dava para aqueles porcos, para que os porcos viessem comer. Então ali, louvado seja Deus, ele sentiu o desejo em seu coração, olha para cá, de comer, louvado seja Deus, aquelas bolotas, porque ninguém dava nada para ele. A fome era tão grande, louvado seja Deus, que ele chegou ao ponto de querer matar a sua fome, a sua necessidade, com aquela lavagem, com as bolotas daqueles porcos. Bata a palma e dê glória a Deus. Então vemos, meus irmãos, que Deus, Ele conhece a nossa vida. Deus, Ele conhece o nosso coração. Então vemos, louvado seja Deus, se nós analisarmos bem, nós vamos entender, louvado seja Deus, que Deus aqui está deixando ele passar por uma humilhação. Sabe para quê? Para ele começar a entender e compreender o erro que ele cometeu. Vemos, louvado seja Deus, que tem crente que não quer passar por humilhação. Mas para nós ser exaltado na presença de Deus, irmão, para nós ir verdadeiramente ser exaltado por Deus, nós devemos, louvado seja Deus, aceitar quando vem as coisas da presença de Deus, quando as coisas vêm pela direção do Senhor. A Bíblia diz, louvado seja Deus, em Mateus 23:12, aquele que se humilha, Deus exalta, mas aquele que se exalta, Deus o abate.
por causa de, louvado seja Deus, de muitas atitudes precipitadas que ele tomou, ele arcou, louvado seja Deus, com consequências graves para a sua vida. E a Bíblia nos diz, louvado seja Deus, que ele começou a querer se alimentar com as bolotas daqueles porcos, com aquelas lavagens, porque ninguém dava nada para ele. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que através de toda essa humilhação que ele passou, ele começa a cair na realidade, ele começa a entender e a compreender tudo aquilo que ele tinha feito não era para ele ter feito. Não era para ele ter chegado para o seu pai, ter pedido a parte da fazenda. Não era para ele ter pegado a parte da fazenda, ter ido para uma terra muito distante, ter gastado, louvado seja Deus, toda aquela herdade, louvado seja Deus, com o mundo, com o pecado, com as meretrizes lá fora. Não era, louvado seja Deus, para ele ter desobedecido a voz do seu pai, quebrando os mandamentos, os estatutos da palavra de Deus. Então agora ele está numa situação que só através do arrependimento podia reverter o seu quadro. Tem pessoas, louvado seja Deus, que morrem na desobediência, mas não quer reconhecer o seu pecado, não quer reconhecer a sua falha. Deus bota no estreito, Deus permite passar por coisas difíceis, mas a pessoa não quer reconhecer. Vemos que no momento que Deus começou a apertar o filho pródigo, deixando ele passar por necessidade, quando começou a deixar ele passar fome, ele começou a entender que tudo aquilo que ele tinha feito foi coisas precipitadas. Então nós devemos, louvado seja Deus, aprender com a palavra, irmão. Não devemos, louvado seja Deus, tomar atitude precipitada na nossa vida, e muito menos, louvado seja Deus, ir pela cabeça de ninguém. Você quer um conselho? Procure o seu pastor, peça uma orientação dele, vá ler na Bíblia. A Bíblia vale orientar. Não deixe, louvado seja Deus, ser movido, louvado seja Deus, por opiniões de pessoas que muitas vezes tem o coração voltado para o mal e quer verdadeiramente, louvado seja Deus, o mal para a tua vida. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que a partir do momento que ele começou a passar a necessidade, passar fome, no versículo de número 18, olha o que a Bíblia diz. Ele começa a reconhecer o seu erro, ele começa a reconhecer o seu pecado. Olha o que ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dizer-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faz, Senhor, somente um dos teus trabalhadores. Então, além de ele se arrepender depois de tudo que ele passou, agora ele estava querendo uma oportunidade. Ele não queria mais a oportunidade como filho, mas somente uma oportunidade de voltar para a casa do seu pai e pelo menos prestar serviço para ele. Vemos, meus irmãos, louvado seja Deus, que essa parábola, louvado seja o nome do Senhor, ela nos dá muitas lições, mediante os ensinamentos dela. Então vemos, a partir do momento que Deus permitiu ele passar por toda necessidade, por todo esse estreito, louvado seja Deus, tudo aquilo, louvado seja Deus, era para que ele reconhecesse o seu pecado. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós estamos passando por dificuldade, estamos passando até por privação de pão. Muitas vezes até mesmo a fome bate na nossa porta, o desemprego bate na nossa porta, o Senhor coloca situações em nossa vida, e muitas vezes o crente, por falta de não ter conhecimento da Bíblia e de nem ler a Bíblia, diz: isso é o diabo fecha a porta, o diabo está levantando contra a minha vida. Ei, meu querido, eu quero deixar para você aqui, mediante a palavra
permitir algo vir sobre a tua vida. Se você está passando por todo esse processo, levante a sua mão, peça misericórdia ao Senhor, peça força a Ele, se arrependa dos teus maus caminhos, dos teus maus pecados, para que o Espírito de Deus, Ele possa fazer de volta uma aliança na tua vida. A lava suri me canta, a lavadaia. Mas por falta de conhecimento, muitas vezes nós dizemos, não, isso aqui é o diabo. É o diabo que fechou a porta. A Bíblia diz que só quem tem poder de abrir e fechar é Jesus. Muitas vezes, louvado seja Deus, o crente erra por falta de conhecimento. Então vemos que Deus permite tudo aquilo, por quê? Porque isso foi vontade dele, irmão. Você acha que Deus vai contra as suas vontades? Vai não. Deus vai contra as suas vontades. Ele deixa você executar aquilo que você quer. Só que através disso aí vai vir consequências sobre a sua vida. Isso é que é a verdade. Porque senão Deus não tinha criado o ser humano, tinha criado o robô para controlar. E não é assim que Deus quer. Cada um de nós somos responsáveis pelas nossas, por tudo aquilo que nós decidimos na nossa vida, ou coisas boas, ou coisas más. Se nós tomarmos alguma coisa precipitadamente, por impulso, nós vamos acabar trazendo consequências gravíssimas para a nossa vida. Então vemos, louvado seja Deus, que a Bíblia diz que ele se levantou e foi ter com seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai. Olha o que ele faz, ele se move de íntima compaixão quando vê o seu pai. Então ele chega, abraça o rosto do seu pai, dá um beijo nele. Então ali ele diz para o seu pai no versículo 21: e o filho disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas sabe por que ele fala isso? Porque ele reconhecia que ele tinha desobedecido à vontade de seu pai. Quantos filhos que se declara filho na casa de Deus, mas não quer verdadeiramente reconhecer que errou diante do seu pai, que desobedeceu o mandamento do Pai, que desobedeceu o mandamento de Deus, que não quis fazer a vontade dele, que não quis se submeter à palavra dele, verdadeiramente saindo da casa de Deus, indo lá para fora e praticando tudo aquilo. Louvado seja Deus que o mundo oferece, louvado seja o nome. Aleluia. E vemos, irmãos, que o pai do filho pródigo vê a recepção que ele dá para o seu filho, simbologicamente representando Deus nessa parábola. Olha o que o pai faz, versículo 22: mas o pai disse aos seus servos: traz depressa o melhor vestido e vestiu seu filho, pôs um anel na sua mão, se você analisar, significa honra, e trouxe uma sandália e colocou em seus pés, a preparação do evangelho da paz. Traz aí um bezerro cevado, vamos matar, vamos comer, vamos se alegrar. Versículo 24: porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram-se a se alegrar. Veja só, louvado seja Deus, a recepção que Deus ele dá a um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos. O problema está, louvado seja Deus, é quando volta para a casa de Deus. É por isso que hoje, analisando essa parábola, eu vejo que é difícil, irmão, você manter um novo convertido na presença de Deus. Porque Deus recebe, Deus ele honra, Deus ele coloca o anel no dedo, Deus ele troca as vestes, né?
muda a vida da pessoa, mas o problema é quando ela começa a se firmar. Ela vai começar a ser criticada e apontada. Que é isso, pastor? No versículo 25, preste bem atenção. O filho mais velho, ele estava no campo quando ele veio, diz aqui a Bíblia. Ele chega perto da casa, ele ouve música e dança. E o que foi a reação dele? Ele começa a ver, diz assim, o que é que está acontecendo ali? Aí o que é que acontece? Ele chama um dos empregados daquela fazenda, no versículo de número 26, e diz assim: ei, vem cá, o que é que está acontecendo aí? Ele pergunta, louvado seja Deus, o que era aquilo que estava acontecendo. No versículo 27, o servo diz para ele, e ele diz: veio aí aquele teu irmão, é aquele mesmo, aquele que pegou lá a parte da herança, aquele que foi para uma terra bem distante, gastou tudo, ele se arrependeu, ele está de volta aí, viu? Ele voltou, ele pediu perdão do seu pai, ele está de volta, viu? No versículo 28, olha a reação dele, irmão, preste atenção. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saiu seu pai para conversar com ele. Então vemos, louvado seja Deus, que o próprio irmão, na parábola, se levantou contra o irmão que tinha se arrependido dos seus maus caminhos, julgando ele, condenando ele. Vamos levar o texto para baixo que você vai entender. Olha o que a Bíblia diz. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo seu pai, estava com ele, mas respondendo ele disse ao seu pai: eis que te sirvo, pai, tantos anos, nunca transgredi um mandamento teu, nunca me deste um cabrito para me alegar com os meus amigos. Versículo 30, vindo porém, me chamou nem de irmão, ó, vindo porém esse teu filho aí, que desperdiçou toda a fazenda, gastando com as meretrizes, e tu mataste um bezerro cevado e comemoraste a volta dele. Infelizmente, irmãos, é dessa forma, na presença de Deus. Tem muitos ainda que têm um coração voltado, cheio de amor, cheio de afeto, cheio de misericórdia, cheio de compaixão. Mas ainda tem uns que se diz ser filho, que ainda tem um coração cheio de maldade, que se levanta sempre querendo ser juiz, para apontar aqueles que verdadeiramente, mesmo caindo, mesmo deslizando, mesmo tendo praticado o pecado, se arrepender de saltar o caminho, ainda se levanta ele para apontar, para julgar, para querer condenar. Louvado seja Deus. A nova vagassúria, reclama na vassúria. Infelizmente é dessa forma. Então vemos, louvado seja Deus, que ele apontou o pecado do irmão. Ele não chamou nem de irmão. Vindo porém esse teu filho aí, que acabou-se com tudo, foi lá para o mundo e gastou o dinheiro da herdade da fazenda que o Senhor deu com as meretrizes. E agora vem aí com a cara de santo aí, dizendo que se arrependeu, o Senhor coloca o anel no dedo, dá uma chinela para ele, troca as vestes dele e comemora. Olha bem para cá, meu irmão, minha irmã. A palavra de Deus diz, Deus ele fala na sua palavra, que aquele que abandona, reconhece e deixa, alcança a misericórdia do céu. Se Deus tem o poder de perdoar, se o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário para perdoar o meu teu pecado, o pecado da humanidade, quem é eu e você para querer se levantar, para apontar, para julgar aquele que verdadeiramente caiu, aquele que tropeçou, aquele verdadeiramente que Deus, pela sua infinita misericórdia, fez se arrepender e trouxe lá de fora para cá. Ainda como na vassúria, porque é desse jeito. Mas aquele que tem um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, ele não vai fazer dessa forma.
ele vai se alegrar. Você viu que os próprios trabalhadores comemoraram a volta do pródigo, mas o irmão julgou e apontou. Só faltou dizer assim, abrir o muro e dizer assim, vai para dentro do inferno. Porque é assim, irmãos. Servo de Deus e servo de Deus que não tem amor no coração é dessa forma, é terrível. Infelizmente, o que falta é amor nos nossos corações. Vemos, louvado seja Deus, que Ele apontou, Ele julgou e Ele condenou o seu próprio irmão. No versículo 31, olha o que o pai fala para ele. E o pai fala para o filho: filho, tu sempre estás comigo. Tudo isso aqui que eu tenho é teu. Eu não quero nada, tudo é seu. Mas é justo, alegramos e folgamos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. O problema é que nós só pensamos em nós, somos egoístas. Não pensamos naquele verdadeiramente que precisa de arrependimento. Para nós estar na casa de Deus, para nós está bom demais. Mas aquele que está no pecado, aquele que está na iniquidade. E eu não estou falando aqui diretamente, nem é para aquele que está lá no mundo, não, para aqueles que se afastaram da presença de Deus. Que um dia estava mais nós aqui. Hoje, muitas vezes, quando vemos lá fora, muitas intenções e atitudes nossas, pode ser essa. Quando não é, quando vê, muda de rua, muda de caminho, se esconde, não dá mais a paz do Senhor. Então muda conforme os dias vai passando. Aquele que tem amor no coração, mesmo ele estando no pecado, mesmo ele estando na iniquidade, ele não deixa de cumprimentar, ele não deixa de chegar para ele e conversar, dar uma palavra amiga. Ele nunca vai julgar, ele nunca vai condenar, ele nunca vai apontar, porque Deus ele não deu esse poder para mim nem para você. Deus não levantou juiz na terra, Deus ele levantou intercessores como eu e como você, para interceder pelos que estão caídos lá fora. Louvado seja Deus. Então vemos, louvado seja Deus, que Deus, Ele é misericordioso, irmão. E Ele conhece a nossa vida. Deus, Ele conhece a atitude de cada um. Que nós possamos se esforçar e ter atitudes melhores na presença de Deus. Porque o pastor não está vendo muitas vezes. O tocador não está vendo. O obreiro não está vendo. Mas Deus, Ele está vendo. Louvado seja Deus. E muitas vezes, pelas nossas atitudes, nós mostramos quem nós somos. Amém? Quer dizer que nós só somos irmão quando a pessoa está aqui na igreja. E se ela se desviar lá fora, mesmo ela não sendo mais pela Bíblia, estando afastada ou sendo filho de Deus, criatura de Deus, isso nos dá o direito de nós se afastar dela, fazer essa missão com ela, não falar com ela, não conversar com ela, ignorar a pessoa dela. Mas muitos fazem assim. Amém ou não amém? Muitos agem dessa forma. Porque dentro da falsidade Jesus escapou. Jesus andava com 12, e um de vós que estava no meio deles era o diabo que estava manifestado em Judas. O diabo entrou no coração de Judas, irmão. A Bíblia diz isso. O diabo pode entrar no coração de qualquer crente que verdadeiramente abrir o espaço, ele entra. Não pense nisso não, que você não está isento disso não. Basta você abrir o espaço, Satanás ele entra e acaba com tudo, até com a sua vida.
É por isso que nós temos que reconhecer, e todo dia eu peço isso a Deus, irmão, de não se achar melhor do que o meu irmão. Jesus, ele não me chamou para me ser servido. Jesus me chamou para me servir. Tendo as minhas possibilidades, eu me esforço diante da presença de Deus e faço aquilo que o Espírito Santo de Deus me direciona a fazer, por autoridade do dirigente, por autoridade do ministério que eu estou, respeito, louvado seja Deus. Mas uma coisa que nós temos que entender: se nós não tivermos amor no nosso coração, nós não vamos herdar o céu. Temos que deixar, louvado seja Deus, essas coisas de lado, que isso não é nosso. Rancor, mágoa, excepção, dissensão e discórdia, porque isso acaba com a espiritualidade do cristão. Esse negócio de passar por e fazer isso não dá paz para o Senhor, isso para mim é falsidade diante da Bíblia. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, chegue para ele, converse com a meu irmão, aconteceu assim, não tem condições, aconteceu isso, eu quero me perdoar, chama o dirigente, conversa. Mas não adianta eu ficar com essa falsidade, sabe por quê? Porque essa falsidade, ela pode cavar a sua cova e lhe levar à condenação por causa das suas atitudes errôneas e minhas também. Louvado seja Deus, se eu praticar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Então, por isso, louvado seja Deus, nós temos que entender que Jesus, ele morreu no Calvário, não foi só por mim e por você, mas sim por toda a humanidade. Então nós devemos entender que nós somos filhos de um mesmo Pai, vamos morar no mesmo céu e temos que se esforçar para chegar lá. Não pense que você está nessa cadeira, você está salvo não, viu? Você aqui, para chegar ao aperfeiçoamento daquilo que Deus quer. Então devemos se esforçar para nós praticar aquilo que agrada aos olhos de Deus. Bata a palma para Jesus.